Por que Jesus não libertou o povo de Deus da servidão dos romanos? Porque quando Jesus chegou a essa terra, o mundo era dominado pelos romanos, mas ele não libertou o povo dos romanos. Porque os romanos não proibiram inicialmente o povo de guardar as leis de Deus. Mas mesmo assim, o povo de Deus que deveria ensinar corretamente a lei de Deus, eles estavam transgredindo a lei de Deus em nome da tradição. Marcos 7, 9. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Ele está citando aqui o 5º mandamento. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então eles seguiam a tradição do corbã, que era consagrar os seus bens ao templo. E aí eles não cuidavam do pai e da mãe, porque consagravam todos os seus bens ao templo. E aí eles desonravam o pai e a mãe, quebravam o 5º mandamento, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, os fariseus, os escribas, eles não estavam seguindo os 10 mandamentos. Eles invalidavam os mandamentos seguindo a tradição. E a tradição, ela era muitas vezes contrária aos mandamentos de Deus. E olha o que Jesus vai dizer para os religiosos. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então eles dizem aqui para Jesus: nunca servimos, nunca fomos escravos de ninguém. Como você diz, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Então os religiosos viviam em pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus veio fazer o quê? Veio libertar o povo do pecado. Ele não veio libertar o povo do poder de Roma. Porque nesse momento Roma permitia que eles guardassem os mandamentos de Deus. Mas mesmo assim o povo estava vivendo em pecado, guardando a tradição em detrimento aos 10 mandamentos. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Gálatas 5,1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então a circuncisão não era mais necessária, mas os judeus queriam levar o povo novamente a circuncidar. E Cristo nos libertou para a liberdade. Cristo nos libertou para nós podermos seguir corretamente a palavra de Deus, para que nós possamos servir a Deus. Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, não sendo só ouvinte, mas praticante da lei, esse será bem-aventurado. Então nós fomos libertos do pecado para obedecer à lei de Deus. Tiago 2,10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se você guardar os 10 mandamentos, mas você desobedecer um, por exemplo, a guarda do sábado, para Deus você torna-se culpado dos 10. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás.
Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E ele cita dois mandamentos. Não adulterarás, o 7º mandamento, e não matarás, o 6º mandamento. Então ele diz, se você guardar os 10 mandamentos, mas se você quebrar qualquer um dos mandamentos, você é culpado de todos. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O juízo final, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, a lei dos 10 mandamentos. E foi para obedecer a lei que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do pecado para que nós possamos obedecer os 10 mandamentos. 1 João 3, verso 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você transgride os 10 mandamentos, você está em pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então Jesus nos libertou dos pecados para que nós possamos seguir a lei da liberdade. Porque se você guardar todos os 10 mandamentos, mas você transgredir um, para Deus você é culpado de todos os 10. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós temos que obedecer e guardar os mandamentos de Deus. E vós sabeis que ele, Jesus, foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Jesus não há transgressão da lei. E ele veio para carregar os nossos pecados, a nossa transgressão da lei. E uma vez que ele levou os nossos pecados, nós não podemos viver em transgressão da lei. Então nós somos livres para obedecer os mandamentos. Ele nos livra do pecado, da transgressão da lei, e agora nós temos que obedecer a lei. Eu conheço pessoas que são escravas da transgressão da lei, do pecado. Que nas suas igrejas elas são proibidas de obedecer e guardar os 10 mandamentos. Acontece que a Bíblia diz que as pessoas que não guardam os 10 mandamentos, elas estão em transgressão da lei, elas estão vivendo em pecado. Não frequente essas igrejas, não siga esse tipo de ensino. Essas igrejas que dizem que os 10 mandamentos não precisam mais ser obedecidos, elas estão te prendendo em pecado, porque pecado é a transgressão da lei. E Jesus veio nos libertar, nos dar liberdade para que a gente possa obedecer às suas leis. Mas muitas igrejas estão fazendo com que as pessoas continuem sendo escravas do pecado. E elas não têm liberdade, porque nós somos livres do pecado para obedecer a Deus. Amém?